estará ministrando a palavra do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Eu fui ali deixar as irmãs da igreja ali na Vila Munhoz e Deus me direcionou para cá. Eu vim para cá matar a saudade de vocês. Glória a Deus. Quem veio escutar Deus falar nessa noite? Eu creio que Deus tem algo do céu para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Vamos orar a Deus. Deus amado, Pai querido, Senhor, neste momento, ó Pai, Senhor, nós apresentamos o Teu Filho que vai ministrar a Tua palavra nessa noite. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor faça conforme a Tua vontade. Senhor, não é aquilo a qual nós queremos ouvir ou escutar, mas sim aquilo que o Senhor tem preparado e direcionado aos nossos corações. Deus amado, que haja cura, que haja libertação, que haja, Senhor, salvação, que o Teu Espírito, Senhor, venha pairar sobre essa casa e que nós possamos sair daqui debaixo, Senhor, de bênção e de vitória. Senhor, é o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E você que crê, dê um amém aí do tamanho da tua bênção, do tamanho da tua vitória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Saúde a cada um e a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 46. Nós temos um tema, por ele seremos norteados. Desde já eu quero agradecer a Deus mais uma oportunidade de fazer a exposição da sua palavra. Me acompanha nessa noite a minha esposa Selma, é o que dá credibilidade ao meu ministério. Onde eu estou, minha esposa está comigo. Me acompanha a irmã Márcia, me acompanha o meu pastor presidente. Nós somos ali de Guarulhos, pastor Gilberto. E geralmente as pessoas dizem, né, pastor, eu trouxe a paz do meu pastor. Eu trouxe o meu pastor. Eu trouxe o meu pastor. E costumo dizer que ele é como André. André, irmão de Pedro, discípulo de Jesus, ele não tinha dificuldade de ser o segundo. João 42. É André que apresenta Jesus a Pedro. Em João 6,8. É André que apresenta o rapaz com 5 pães e 2 peixes. Em João 12,22. É André que apresenta os gregos a Jesus. Então André é alguém que não tem dificuldade de ser o segundo. E toda vez que ele aparece, ele está levando alguém a Cristo. Assim é o meu pastor presidente. Eu não tenho dificuldade de ser o segundo. Ele trabalha no Parque Novo Mundo, trabalhou o dia inteiro e está aqui para adorar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quero agradecer ao pastor pela confiança, aos demais obreiros, Evangelista Bonfim, que foi o canal para que nós estivéssemos aqui hoje. E somente 1 Samuel 17,46. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei e cortarei a tua cabeça. E hoje entregarei os cadáveres dos soldados filisteus às aves do céu e os animais selvagens, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. E para todos que aqui se ajuntaram, saibam que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, pois do Senhor é a guerra. Amém? Os irmãos podem tomar o vosso assento. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos falar do capítulo 17 sem antes nós falarmos do capítulo 16, aonde nesse tempo Israel vivia uma teocracia. Era Deus regendo o povo através dos profetas e dos juízes. E nesse momento de transição, o povo começa a pedir um rei. Em Atos 13:21, a Bíblia diz que o povo pediu um rei e Deus lhes deu Saul por 40 anos, mas no segundo ano do seu reinado, ele já estava sendo rejeitado. 1 Samuel capítulo 16, verso 1, ele diz: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado? Porque a gente só vê Deus amando as pessoas, querendo as pessoas, salvando as pessoas, mas agora está aqui Deus que não quer alguém, por causa da sua desobediência. O povo pediu um rei, e esse rei, ou seja, Samuel se queixa,
E Deus diz: não, eles não têm rejeitado a ti, eles têm rejeitado a mim para que eu não reine sobre eles. Então o povo rejeita a Deus, Saul rejeita a palavra, e mais tarde Deus rejeita a Saul. Ou seja, nós vemos que Deus, Ele não tira o carro, Ele não tira o trono, Ele não tira a coroa, Ele não tira o cetro, Ele tira a unção. Uma vez que Ele foi consagrado, ungido, Deus não tira o seu carro, mas Deus tira a unção. Aí Salmo 89, verso 20: achei a Davi, e com meu santo óleo ungi. E ele vai dizer em Atos 13, 22: achei a Davi, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Samuel orienta Saul a esperar 7 dias para que ele oferecesse o holocausto. Mas Samuel demora, e Saul resolve fazer do seu jeito, desobedecendo uma ordem do Senhor. Porque Saul não era sacerdote, e ele estava fazendo algo que não era da sua competência. E Saul quer oferecer a oferta, mas o problema não era a oferta, o problema era o ofertante. Porque antes de Deus receber a oferta, Ele recebe o ofertante. Quando nós vemos a história de Caim e Abel, eles viveram no mesmo lar, tiveram os mesmos ensinamentos, sugaram o mesmo leite, mas a Bíblia diz que um era obediente, temente, e o outro era do maligno. Primeira carta de João 3,12, a Bíblia diz que Caim era do maligno. Ou seja, o problema não era a oferta que Caim ofereceu, o problema era o ofertante. Que antes de Deus receber algo da sua mão, Ele o recebe. E por isso Deus estava rejeitando a Saul. E Ele diz: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem, porque na casa de Jessé eu tenho me provido de um rei. Enche o teu vaso de azeite e vem. Ele está dizendo: já vem cheio. Você se encheu do que durante o dia? Você não veio aqui para se encher, você veio aqui para transbordar. Mas do que você se encheu durante o dia? Porque o culto não começou às 19h30. O culto começou lá na sua casa, quando você abriu os olhos. Porque você vive em culto. E ninguém veio aqui para entrar na presença dele. Quando foi que nós saímos? Ninguém sai da presença dele. Nós vivemos em culto. A sua vida é a Bíblia que o mundo lê. Muita gente não lê a Bíblia, lê a tua vida, lê as tuas atitudes. Então ele está dizendo: até quando terá dó de Saul? Saul significa pedido. Foi o pedido do povo. Porque existe um rei chamado e um chamado rei. O que as pessoas chamavam, o povo chamava Saul de rei, mas Deus chamou a Davi para ser rei. Por isso que eu costumo dizer, pastor, tem um pastor chamado e um chamado pastor. O que Deus chamou e o que os homens chamaram. O povo tinha uma necessidade, eles viram, todas as nações tinham homens para guerrear, e eles queriam se assemelhar a essa nação. Quando eu leio 1 Samuel capítulo 18, verso 4, a Bíblia diz que quando Jonatas encontra com Davi, deu para ele a armadura, o arco, a espada, a capa, porque ele viu em Davi o que o pai dele nunca foi e o que ele nunca seria: um rei com chamado. Um rei com chamado. Ele diz: vem, Samuel, porque na casa de Jessé eu tenho me provido de um rei. Quando Samuel chega, eles dizem: é de paz a tua vida. Porque aonde o profeta chega, Deus chega com ele. Aonde o profeta pisa, Deus pisa com ele. E ele sempre vem trazendo algo da parte de Deus. Porque o sacerdote recebia do povo e apresentava a Deus. O profeta recebe de Deus e passa para o povo. Então eles disseram: é de paz a tua vida. E quando Samuel chega na casa de Jessé, ele se depara com Eliabe. E ele diz: certamente eu estou diante do ungido do Senhor. Alto, bonito, forte, experimentado na guerra. A aparência tem enganado a muitos. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Ele diz: até quando terá
Você olha para a aparência, mas eu sou do coração. Não é esse Samuel. E olha que Samuel conhece a voz de Deus. 1 Samuel capítulo 3, verso 10. Ele diz: fala que o teu servo ouve. Mas se Deus não intervém, Samuel ungia a pessoa errada. Moisés demorou 80 anos para ouvir a voz de Deus. Samuel ouve desde criança. Dormia de frente à árvore. E quando nós lemos 1 Samuel 3,19, a Bíblia diz que de todas as boas palavras que Samuel falou, nenhuma caiu por terra. 1 Reis capítulo 8, verso 56. De todas as boas palavras que Moisés falou, nenhuma caiu por terra. Na verdade, é de todas as palavras que Deus falou por intermédio de Moisés e por intermédio de Samuel, nenhuma caiu por terra. Ele conhece a voz de Deus. Quando ele ouve Samuel, Samuel, e quando Deus chama 2 vezes, ele tem pressa. Quando Samuel vai até Eli e diz: me chamaste? E ele diz: não. A terceira vez, Samuel, Samuel, quando ele vai, ele diz: o Senhor me chamou? Aí a Bíblia diz que ele entendeu. 1 Samuel capítulo 3, verso 8. Ele entendeu que era o Senhor. Nota, ele é o sacerdote, ele conhece a Deus, mas não ouve mais. Tem muita gente que diz que conhece, mas não ouve mais. Meu Deus. Calabadaia sério. Nem calabasuri andará. Se Deus não intervém, não ungia a pessoa errada. 1 Samuel capítulo 16, verso 7 diz: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. A palavra altura ali no grego é maás. É soberbo, é altivo de coração. Ele está dizendo, ele já é assim antes de sentar no trono. Imagina quando sentar. Não é esse. Eliabe é rejeitado. Aí põe o segundo, Abinadab. Também não é esse. Aí põe Samar. Não é esse. Natanael, Filipe, Osem, Radai. Não é nenhum desses. Acabaram os filhos. Os seus filhos jovens, você. E ele disse: não, ainda tem um menor. Mas que balança é essa? Todo mundo tem nome? Só Davi é o menor? E ele disse: mas nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E Davi nunca tinha se assentado à mesa com os irmãos. O primogênito está em casa, pode servir o almoço. Davi está no campo, dedilhando a sua arma e compõe o Salmo 23 e dizendo: Senhor, prepara-se uma mesa. E Samuel está dizendo: ninguém se assenta enquanto ele não chegar. Aleluia. Senhor, prepara-se uma mesa. Ninguém se assenta enquanto ele não chegar. Aí a Bíblia dá um realce profundo, que quando Davi chega, o texto diz: levanta-te, Samuel, porque ninguém recebe o rei sentado. Levanta, Samuel, o rei chegou. É esse. É esse. Unge, porque esse é. Todo mundo tinha nome, só Davi não tinha nome. Porque nome quem dá é o homem. Deus dá unção. Deus dá capacidade para o homem. Davi nunca tinha se sentado à mesa com os irmãos. Daquele dia em diante, a Bíblia diz que o Espírito se apoderou de Davi. Samuel não sabia, Jessé não sabia, nem Davi sabia que aquele dia era o dia dele. É por isso que crente não pode faltar em culto, viu, irmão? É, porque no dia que Tomé faltou no culto, Jesus apareceu. E quando contaram para ele, ele não acreditou. Numa dessa, Deus muda a tua história. Deus te dá um dom. Deus resolve o teu problema, te dá uma direção. Por isso que nós não podemos faltar em culto. Thomas Edison, o homem que aperfeiçoou a lâmpada, ele disse: não humilhe ninguém hoje. Você não sabe o que ele será amanhã. Você está humilhando Davi hoje? Amanhã ele é rei. Você está humilhando o irmão hoje? Amanhã ele é o dirigente. Davi foi ungido. Está pensando que ele vai para o trono? Entre a unção e o trono, 21 anos. Ele vai levar marmita. Porque entre Deus falar e Deus cumprir, há um intercurso. Há um tempo determinado para todas as coisas. Paulo, ele é chamado em Atos capítulo 9, mas ele só vai para a obra em Atos capítulo 13.
14 anos, 3 anos de molho. Gálatas 2 diz 14 anos depois. Você já foi reserva alguma vez? Quem jogou bola aqui sabe. Você já foi reserva alguma vez? Pois é, Paulo era reserva de Barnabé. Ele é chamado em Atos capítulo 9. Em Atos capítulo 13, disse o Espírito Santo. Olha que ele estava lá. Aí tinha doutores e mestres. Tinha palavra e tinha ensino. Disse o Espírito Santo: separai para mim Barnabé e Saulo. Barnabé primeiro, Saulo depois. Era reserva. Porque quem não foi liderado não pode liderar. Quem não senta para aprender não pode estar de pé para ensinar. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. Samuel tinha o Espírito Santo. Saul tinha o Espírito Santo. 1 Samuel 10, 6. Um dos sinais, ele falou: olha, tu irás com ele, tu profetizarás com ele, o Espírito Santo se apoderará de ti e tu serás transformado em um novo homem. O Espírito Santo estava em Saul. Mas em 1 Samuel 16, 14, a Bíblia diz que agora era um espírito mau da parte de Deus que o atormentava. E a Bíblia diz que quando o espírito mau se apoderava dele, ele perguntou: você conhece alguém que toca bem? Se fosse hoje, eu estava comentando com o pastor, eu conheço, evangelista Bonfim. Canta bem, toca bem. E alguém disse: conheço Davi, filho de Jessé. O Salmo 33, verso 3, a Bíblia diz que tem que tocar e tocar bem, não é de qualquer jeito. Jeremias 48, 10, é maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente, de qualquer jeito. É para ele é o melhor, tem que ensaiar assim. Tem que fazer o melhor para o Senhor. Ele disse: eu conheço um filho de Jessé. Ele tem boa aparência, é sisudo, valente, e a maior virtude, o Senhor é com ele. E Davi sabia que o Senhor era com ele. E a Bíblia diz que quando o espírito mau se apoderava de Saul, Saul tinha uma flecha na mão, uma lança, e ele queria encravar Davi na parede. Saul tinha uma lança na mão, Davi tinha uma arma na mão. O que você tem na mão? Fé ou acalma? Que Deus vai trabalhar com aquilo que você tem em mãos. Glória a Deus. Saúl tinha uma lança, Davi tinha uma arma. Diz que ele era valente. O valente, ele não tem força, ele tem coragem. Saúl e o exército estavam com medo do Golias. Davi também estava com medo, mas ele manteve o medo sob controle. Porque Davi não chegou lá de qualquer jeito, não. Davi não era um aventureiro. Salmo 144, Davi disse: bendito seja o Senhor que adestrou as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Quando Davi ia lutar com os homens, ele usava a espada. Mas quando ele ia lutar com os demônios, ele dedilhava a sua arma. Quando você adora, quando você toca, quando você faz, você está guerreando. Você está guerreando. Davi disse: adestrou os meus dedos para a guerra. Quando ele dedilhava a arma, o espírito mau saía. E o Senhor era com ele. Agora Davi está no palácio e o rei novo está servindo o rei velho. Ele ia fazer um estágio no palácio, porque Deus ia mostrar como o rei reina, como ele julga, como ele peleja, como ele se comporta. Davi estava fazendo um estágio dentro do palácio. Davi estava no campo e estava dando testemunho dele lá no palácio. Continua no campo, irmão, porque vão dar testemunho de você no palácio. Aleluia. Como o nosso irmão louvou aqui. Inclusive já falei com o pastor Gilberto, tem que levar ele lá em Guarulhos, porque ele adora, ele se entrega. Louvado seja o nome do Senhor.
Nós vemos que Davi ele foi apresentado como músico do palácio. E mais tarde ele ia se tornar o campeão militar de Israel. E Golias está afrontando o povo. 40 dias, de manhã e de tarde, afrontava o povo. Só a armadura dele pesava 100 quilos, mais um escudeiro na frente. A sua lança 80 quilos. Todos o viam como gigante. Eles ouviam a afronta. Todos estavam com medo, amedrontados, durante 40 dias. E ele tinha tanta certeza que ele ia vencer, que ele não convoca o exército. Ele diz: um homem para pelejar comigo. E quem vencer, um exército servirá ao outro. Só um homem eu quero. Soberbo, eles manjavam soberbo. E Davi chega no momento que ele está afrontando. E Davi pergunta: o que o rei vai fazer com quem tirar essa afronta de Israel? Ele disse: olha, vai isentar a família de impostos e vai dar filha do rei para se casar. E Eliabe, quando ouve, ele diz: ei, quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Ele queria humilhar Davi, porque a função de pastor, cuidar de ovelha, era desprezada. Tanto que quando a família de José chega, ele diz: não fala que vocês são pastores, vocês cuidam de ovelhas. Então ele queria humilhar Davi. Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Mas a Bíblia diz que Davi já tinha deixado com o guarda. E Davi se desvia de Eliabe. Como se ele dissesse: Eliabe, você está na frente da funda. Eliabe, eu tenho um gigante para derrubar. Para de perder tempo com seu irmão, porque você tem um gigante, um desafio para vencer. Porque há muita gente discutindo sobre a obra e pouca gente fazendo a obra. Porque o símbolo desse reino ao qual nós vamos morar é uma bacia, uma toalha. Em João capítulo 13, Jesus nos deu exemplo. Em João 13,15 ele disse: eu vos dei exemplo. Porque em Lucas 9,46 eles iam discutindo quem era maior. Ou seja, quem ia lavar o pé um do outro. Porque lavar o pé era a função do escravo mais humilde. Quando Jesus chega, diz: você estava discutindo no caminho. Hoje a discussão é outra: quem prega mais, quem expulsa mais demônio, quem sabe mais. Lá era quem ia lavar o pé um do outro. Aí Jesus se de uma bacia, uma toalha, e começa a lavar o pé dos discípulos. Porque o símbolo desse reino é uma bacia e uma toalha. Lá a pirâmide está de ponta cabeça, maior que serve. Hoje é muita gente com o microfone na mão e pouca gente com a bacia e a toalha. É muita gente para ser servido e pouca gente para servir. A Bíblia diz em Marcos 10,45: o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ele que era para ser servido, veio nos servir. Em pequenas tarefas abre grandes portas. Pequenos desafios nos colocam em grandes desafios. Davi ele vai levar marmita e trazer notícia dos seus irmãos. Quando chega lá, ele se depara com um gigante, uma afronta. Aquilo que envergonhava Saul e seu exército ia ser o trampolim para Davi chegar onde Deus queria. 40 dias afrontando o povo. 1 Samuel capítulo 17, verso 16, a Bíblia diz que ele estava embaixo, afrontando o povo. E quando nós lemos 1 Samuel capítulo 17, verso 25, ele disse: viste quem subiu? Subiu para afrontar o povo de Deus. Você viu que o gigante estava embaixo. Ninguém enfrentou o gigante. Agora ele subiu, ele cresceu. Se você não enfrentar esse gigante, ele vai crescer. Se você não der um basta, ele vai vencer. Ele vai crescer. Nós vemos que Davi enfrentou as críticas de Eliabe, o descrédito de Saul, a afronta de Golias, todas envelopadas com destempero emocional. Mas Davi se dispôs a pelejar.
Só que Saúl dá o diagnóstico: você não pode ir contra esse gigante, porque você é moço e ele é homem de guerra. Em outras palavras, ele estava dizendo: vai para tua casa trocar tuas fraldas, Davi. E ele disse: eu posso contar um testemunho? Eu estava passando as ovelhas do meu pai e veio um urso, e eu rasguei ao meio. Da mesma maneira veio um leão, e eu também o rasguei ao meio. E o Deus que me deu a vitória contra o urso e o leão é o mesmo Deus que vai me dar a vitória contra esse circunciso. Davi nunca o enxergou como gigante, mas como circunciso, alguém que não tinha promessa, alguém que não tinha aliança, alguém que não tinha compromisso com Deus. É verdade. Em Malaquias 3,18, a Bíblia diz que aí vereis a diferença entre o ímpio e o justo, o que serve e o que não serve a Deus. O urso preparou Davi para o leão. O leão preparou Davi para Golias. Golias preparou Davi para Saúl. E Saúl preparou Davi para o trono. Porque Deus está usando um e outro para te abençoar. Porque o que é teu te acha. Deus vai te colocar onde quer que você esteja, onde Ele quer, no centro da vontade dEle. E aí Saúl coloca as armaduras, como o pastor leu aqui na palavra oficial. E todo Israel conhecia aquela armadura, sabia que aquela armadura era de Saúl, porque ele era capitão do povo. Como capitão ele não perdeu uma guerra, mas como rei foi um fracasso. E todo mundo conhecia aquela indumentária. Todos sabiam que era Saúl. Talvez ele queria ganhar os lauréis da vitória. Só que quando Davi coloca a armadura de Saúl, a Bíblia diz que Saúl era alto, bonito, forte. O Davi ficou meio desajeitado. E ele disse: tira de mim isso aqui, eu não consigo nem andar. A armadura de Saúl não serviu Davi, porque roupa de desviado não serve crente. Roupa de desviado não serve crente. Deus tem uma ferramenta para cada um. Você não vai usar a ferramenta do outro. É por isso que um canta, o outro prega, o outro ora, o outro lava o banheiro, o outro. A figura predileta de Paulo para descrever a igreja era o corpo. Todos os membros trabalhando de forma harmoniosa em prol do corpo. E se Jesus estivesse aqui, ele diria: o maior entre nós foi quem lavou o banheiro, foi quem passou o pano no banco, porque lá a pirâmide está de ponta cabeça. É verdade. Nem tudo que a terra aprova, o céu aplaude. Aleluia. Forte. A Bíblia diz que Davi ele vai e pega 5 pedras, seu cajado, que é o símbolo do ministério. Porque o gigante diz: tu vem a mim com pedra e pau, não é pau, é o símbolo do ministério, é o cajado que ele tinha. Nós vemos que Davi, ele não chegou na guerra despreparado. Você acha que eu vim pregar essa palavra aqui foi assistindo vídeo no YouTube? Você acha que eu cheguei aqui de qualquer jeito? Spurgeon dizia: não se preocupe com quem entra e sai da igreja, se preocupe com quem entra e sai do mundo, porque é daqui que Deus governa a sua igreja, é daqui que Deus manda a sua palavra. Como nosso irmão disse aqui, Hebreus 4:12, a palavra de Deus ela é viva, produz vida, é eficaz, traz efeito, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ela é apta para dividir a junta da medula e a alma do espírito. Aonde o bisturi do médico não chega, essa palavra chega. E a palavra é comparada com a espada afiada. Pastor Gilberto sabe muito bem disso. Porque se fosse para fazer carinho, ela ia ser comparada com travesseiro. Mas ela é espada. Ela nos confronta, ela nos tira da zona de conforto. Verdade. Agora Davi não chegou lá de qualquer jeito. Você já leu Juízes, capítulo 20, verso 16? A Bíblia diz que Deus separou 700 canhotos, que com a mão esquerda, se era canhoto só podia ser com a mão esquerda, não errava um fio de cabelo.
700 canhotos, Juízes, capítulo 20, verso 16. Deus separou 700 canhotos que não erravam um fio de cabelo. Glória a Deus. Uma funda na mão de um homem habilidoso alcançava 216 quilômetros. Era contigo. Davi olhou para o circunciso e disse: ele é tão grande que não dá para errar. Não dá para errar. A Bíblia diz que Davi ele corre. Os outros corriam fugindo do gigante. Davi corre para cima do gigante. Ele tem pressa. Ele tem pressa. Ele sabe quem o chamou. Se o boi soubesse a força que ele tem, ninguém colocava uma argola aqui e com o dedo guiava ele para lá. Ele não sabe a força que ele tem. E muitas vezes o crente não sabe a força que o joelho dele tem, que a oração, o jejum dele tem. Louvado seja Deus. Enquanto Saul e seu exército olhavam para o tamanho do gigante, Davi olhava para o tamanho do seu Deus. Tem pessoas que faz acontecer, é o caso de Davi. Tem pessoas que esperam acontecer, é o caso de Saul. E tem pessoas que nem sabem o que está acontecendo. É verdade. Meu Deus. Davi tinha 5 pedras, mas ele já acertou na primeira. Ele tinha 4 de reserva. Mas com Deus, irmão, tira certo. Glória a 1 João 4,4: maior o que está convosco do que o que está no mundo. Porque quem tem Deus tem a maioria. Você está com a maioria nessa noite. A Bíblia diz que Davi, quando atira a pedra, pega na testa e ele tomba. Aí Davi corre, tira a própria espada dele do surrão, corta a cabeça. E uma das estratégias de guerra, para provar que você venceu o inimigo, é trazer um despojo. Algo que pertencia ao inimigo. Davi traz a cabeça. Davi traz a cabeça. E as mulheres saíram cantando. Davi matou milhares, mas Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Elas não atribuem a vitória a Deus. Aí o espírito da inveja, do ciúme entrou em Saul. Abner pega Davi com a cabeça do gigante, leva até Saul. E Saul pergunta: de quem és filho? E ele disse: eu sou filho de Jessé, o belemita. Abner não sabia quem era Davi. Saul não sabia quem era Davi. Golias não sabia quem era Davi. Mas Deus sabia quem era Davi. Deus sabe quem é você nessa noite. Atos capítulo 9, verso 11. Ananias, vai à rua direita, pergunta pelo homem chamado Saulo, e eis que ele está orando. Sabe o endereço, rua direita. Sabe o nome, Saulo, e sabe o que anda fazendo, orando. Mateus 10,30 diz que até os cabelos da nossa cabeça já estão contados. Deus sabe quem é você nessa noite. Deus sabe o que permeia, o que perpassa no nosso coração. Deus sabe qual é a intenção e a motivação que nós estamos aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Enquanto Davi estava no anonimato, ele não teve problema com ninguém. Mas quando ele matou o gigante, quando ele apareceu no cenário, porque o Golias, ele afrontava Saul e o exército. Então o triunfo de Davi revela o fracasso de Saul, revela quem de fato Deus escolheu. E aí começou o problema de Davi. É quando você começa a crescer. Você já leu em João capítulo 9, o cego de nascença? Jesus untou, a lama passou nos seus olhos, vai e lava-se no tanque de Siloé. E nunca tinha se ouvido falar que abriu os olhos ao cego de nascença. Em João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo.
Em João 9 ele prova que é a luz, dando vista ao cego. E quando ele volta enxergando, os seus vizinhos diziam: não é ele, aquele que era cego? E eles disseram: é, parece com ele. E ele dizia: sou eu. Ele dizia: não, parece com ele. Ele dizia: sou eu. Aí os vizinhos foram e chamaram os religiosos. E os religiosos disseram: tu era cego? Eles disseram: e como agora tu vê? Um homem chamado Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Os religiosos disseram: tu não era cego nada. Aí mandou chamar a família dele, os pais. Aí ele disse: é teu filho? É. Nasceu cego? Nasceu. E como ele vê agora? Ele tem idade, pergunta para ele. Porque quem declarasse que Jesus era o Messias, ele expulsa da sinagoga. Aí disseram: pergunta para ele. Ele tem idade. Você viu que ele era cego, não tinha problema com ninguém? Aí quando ele começou a enxergar, ele teve problema com o vizinho, com os religiosos e com a família. Se você não quer ter problema, irmão, continua cego. Se você não quer ter problema, continue estagnado. Mas quando você começar a ler, jejuar, evangelizar, porque o problema é quando cresce. A Bíblia diz que quando Isaac nasceu, teve um banquete. Mas quando ele cresceu, Ismael estava zombando dele. O problema é quando cresce. Quando Davi cresceu, o espírito da inveja entrou em Saul. Porque ele havia sido rejeitado. E se nós pensarmos rapidamente, quem pecou mais? Para encerrar. 4 minutos. Quem pecou mais? Saul ou Davi? Davi pecou muito mais. Qual era a diferença? Provérbios 28:13. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que cobre nunca vai prosperar. Meu Deus. Então qual é a diferença? É que quando Saul cai, ele quer segurar o trono. Quando Davi cai, ele ora: não retira de mim o teu espírito, e nem me lança fora da tua presença. Saul ama tanto o trono que pede a Deus. Davi ama tanto a Deus que ganha o trono. É Mateus 6,33. Busca o reino do céu e as outras coisas vêm a rebote. É o processo natural. Davi tinha uma lança na mão. Saul tinha uma lança na mão. Davi tinha uma harpa na mão. A maior vitória de Davi não foi matar Golias, foi poupar Saul. Porque matar Golias te traz os aplausos, mas poupar Saul mostra os frutos. E a Bíblia diz em Mateus 7,20 que é pelo fruto que se conhece a árvore. Não é pelo que ele veste, não é pelo que ele prega, não é pelo que ele canta, é pelo fruto. É pelo fruto. Quando nós vemos Atos capítulo 16, aquele carcereiro açoitou, judiou de Paulo. Mas quando Deus enviou o terremoto e os alicerces foram abalados, a Bíblia diz que o carcereiro acordou com o terremoto. Aleluia. Aí ele pega a espada para se matar, porque na cultura, se o preso foge, quem paga a pena é o carcereiro. Então ele já resolveu se matar. E Paulo disse: ei, não faças tal, estamos todos aqui. Aí ele diz: senhores, depois do terremoto a visão dele mudou. E o que eu faço para ser salvo? Ele falou: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Não é pelo fato de você crer que a tua casa vai ser salva, porque filho de crente não é neto de Deus. Ele tem que ter encontro também, ele tem que descer também. A Bíblia diz que o carcereiro leva para casa, lava os sermões, os põe à mesa, e ele é batizado e salvo junto com a sua família. Porque o diabo não tem medo de microfone, de gravata, de terno, de caminhão. Ele tem medo de um homem e de uma mulher carregado na oração, carregado no jejum. Deus entregou Saul na mão de Davi. Mas no Salmo 105, verso 15, ele falou: não façais mal aos meus profetas, e nem falei mal dos meus ungidos. Glória a Deus. Ele é problema de Deus. Está errado, é problema de Deus. Deus me entregou, mas Davi o poupou. Porque matar Golias traz os aplausos,
mas poupar saúde nos vossos frutos. Aleluia. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua leitura dessa manhã. Glória a Deus. Amados, até falei para ele que eu sempre esqueço de falar do canal, porque não é o intuito. O canal foi para liberar espaço do celular e no fim deu muito certo, espalhando o evangelho, não é para aparecer. Mas está aí o canal, essa mensagem vai subir para o canal. Os irmãos podem acessar no YouTube, se inscreve lá, dá uma força. Essa mensagem vai subir, se você quiser ver essa mensagem novamente, vai estar lá. E também tem outras mensagens lá. Amém, amados? Que Deus abençoe. E as palavras do dessa Glória a Deus. Hoje é o 6º dia da nossa campanha. Semana que vem será o encerramento dessa campanha. Eu tenho certeza que esse tema que Deus colocou no meu coração para trazer a igreja, teremos grandes novidades aqui na vida dos irmãos. Só quem crê levanta a mão e dá um glória a Deus. A nossa vida ela é feita de desafios. Temos desafios todos os dias.